Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL. Hoje vamos saber todos os pormenores sobre o dossiê de Alexandropoulos, ele que tem sido o destaque no mercado de transferências leonino nos últimos dias, mas também há novos nomes apontados ao Dragão, isto quando o Futebol Clube do Porto deixou bem claro que não tem interesse em Zaracho. Campeões, isto e muito mais no vídeo de rumores de hoje, mas antes quero te aconselhar a passar pelo Sorar, o melhor jogo de futebol fantasia do momento e que é parceiro do MTL. É um modo revolucionário de ganhar dinheiro com o futebol e tu podes começar já a ser pioneiro em Portugal, isto quando o Sorar ainda não é muito conhecido em terras lusas. E comecemos pela invicta, onde Igor Gomes, médio que termina contrato com o São Paulo em março de 2023, estará entre as cogitações do Futebol Clube do Porto e também do Sporting, segundo Jorge Nicola. O jornalista brasileiro refere mesmo que os dois emblemas portugueses já apresentaram propostas pelo jogador junto do empresário do mesmo, mas não é bem assim. Isto porque a imprensa nacional, através do jornal A Bola, garante que os leões que tiveram realmente o jogador referenciado não avançaram nem vão avançar pelo atleta, mas a ideia seria então receber o brasileiro de 23 anos a custo zero, ou seja, depois de terminar a época no Brasil, o contrato que o liga ao tricolor paulista é válido até março. Igor Gomes também tem o Nottingham Forest, que recentemente contratou Gustavo Scarpa ao Palmeiras e que se vai mudar em janeiro para a Premier League, portanto também estará de olho em Igor Gomes, ele que já deu a entender que não vai continuar no São Paulo e resta saber então qual será o próximo passo na sua carreira. Carlos Alcaraz encontra-se bem referenciado pelo Futebol Clube do Porto, mas até agora o jogador continua a aguardar pela formalização de uma proposta por parte dos azuis e brancos, depois de algumas sondagens realizadas em meados de julho. A par dos Dragões, o AC Milan, campeão italiano, é o outro principal interessado no médio de 19 anos do Racing, clube que deu a conhecer, por exemplo, Lisandro Lopes. Com 6 golos e 1 assistência em 31 jogos, Alcaraz já é uma das figuras da equipa, mas veria com entusiasmo a mudança para o Futebol Clube do Porto, um processo para seguir de perto nos próximos dias. Igor Gomes não foi o único atleta apontado a Sporting e Futebol Clube do Porto, porque Idrissa Gueye não cabe no plantel do PSG e está à procura de resolver o futuro. Os dois grandes portugueses estarão entre os interessados em receber o médio, de acordo com a rádio francesa RMC Sport. Ora, o senegalês de 32 anos termina contrato com os parisienses em 2023, mas de acordo com a mesma fonte, o clube francês estaria disposto a deixar o futebolista sair a custo zero. Outro dos grandes problemas é que o Everton também segue Gueye de perto, assim como o Aston Villa, dois clubes com poderio financeiro superior ao Sporting e Futebol Clube do Porto. Muitas vezes associado ao Dragão, o internacional argentino Matías Zaracho não está, afinal, em cima da mesa dos Dragões. O clube brasileiro garantiu que não recebeu sondagens dos Dragões e, entretanto, o jornalista da SIC, Pedro Sepúlveda, confirmou que o atleta nunca esteve em cima da mesa para reforçar a equipa dos azuis e brancos. Os alvos dos Dragões para reforçar o meio-campo são outros, segundo o jornalista. Por Alvalade, o caso do momento é mesmo Alexandropoulos e caso o Sporting consiga fechar a contratação do grego, esse será o seu último movimento a nível de entradas neste defeso. Apesar da SAD continuar atenta a uma oportunidade de mercado, mesmo que em cima do gongo, este que fecha a 1 de setembro, inclusivamente, não está nos planos de Ruben Amorim dotar o plantel de mais peças, isto porque se sente confortável com a chegada de mais um médio. O contexto ideal era então manter Mateus Nunes, mas o Wolverhampton chegou em força, neste caso com 45 milhões de euros, mais 5 em objetivos. Mas quanto ao grego, e nas últimas horas foi possível saber que é €500 mil que está a distanciar Alexandropoulos de Alvalade, isto porque o Panathinaikos só aceita 5 milhões de euros, o Sporting ofereceu 4, mas vai fechar a negociação nos 4,5 milhões. Até agora não foram preenchidos os requisitos helénicos, mas precipitaram aquilo que é preciso para deixar tudo preto no branco.
Ora então, passemos a explicar os pormenores. A grande diferença entre os dois clubes reside precisamente na parte dos direitos económicos que ficam nas mãos do Panathinaikos, intransigente em manter os 25%. O Sporting iniciou a ronda oferecendo 10%, ontem subiu para os 15% e sabe que não precisa de renegociar este último valor, mas só se pagar 5 milhões de euros fixos pelo passe do futebolista, sem acrescentar qualquer cláusula por metas. Já hoje houve nova ronda de negociações entre o Sporting e o Panathinaikos, que do lado dos Leões estão a ser conduzidas pelo seu diretor desportivo, Hugo Viana, após Amorim ter dado o aval para avançar por ter perdido Mateus Nunes, imprescindível na sua estratégia. A intenção agora dos verde e brancos é encontrar uma plataforma de entendimento de forma célere, dando luz verde ao atleta, que já está convencido a vir para Alvalade, e mudar-se então para Portugal para integrar os trabalhos na academia. Com folga para subir a sua proposta, recorde-se que os Leões têm 10 milhões para investir num médio, saídos da saída do luso-brasileiro. Há então a crença que esta transferência possa ficar concluída já nas próximas horas. A elevada densidade competitiva que o Gil Vicente enfrenta não tira o foco da direção minhota em relação ao mercado de transferências. Prova disso é o facto de que os galos estão próximos de assegurar a contratação de Eric Aia, o avançado ganês que está contratualmente ligado ao Mónaco. Quando a mudança para o Dnipro parecia estar certa, eis que a vida de Amash deu uma volta completa e regressou ao exato ponto em que estava. Com a transferência para a Ucrânia a cair por terra, o lateral esquerdo regressou ao Porto, de onde havia saído com a devida autorização do Boa Vista e até já treinou às ordens de Petit, podendo inclusivamente ser opção para o jogo com o Benfica. Está formalizado o empréstimo de Mário Gonzalez ao Leuven, o clube que ocupa atualmente a 6ª posição do campeonato belga, ele que vai render 250 mil euros à SAD arsenalista, equivalente à taxa de empréstimo. Ainda assim, ficou estabelecida uma opção de compra não obrigatória que o clube belga poderá exercer no final da campanha por um valor a rondar os 2 milhões e 750 mil euros. Quanto ao Benfica, o Calciomercato revela que o AC Milan terá demonstrado nos últimos dias interesse na contratação de Morato, mas o preço exigido pelo Benfica, 20 milhões de euros, terá por agora feito os dirigentes italianos recuarem nas suas intenções. O defesa canarinho, recorde-se, tem contrato até 2024 e neste arranque de temporada, em face da ausência de Lucas Veríssimo, tem sido titular ao lado de Nicolas Otamendi. O Estoril acaba de confirmar a chegada de Shaquille Delos, um defesa central de 23 anos que atuava no Nancy. De acordo com os canarinhos, Delos assina por uma temporada. O Brest oficializou há pouco a contratação de Islam Slimani, num comunicado no qual explica que o avançado argelino de 34 anos assinou um contrato válido por uma época, com mais outra de opção. Ele que foi contratado sem custos ao Sporting, depois da rescisão contratual entre avançado e Leões. Slimani é visto como um grande golpe de mercado por parte da formação da Ligue 1. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.